Os gêmeos de um milionário não paravam de chorar durante o voo, irritando todos ao redor. Enquanto os passageiros tentavam ignorar, uma menina pobre, sentada na parte de trás, observava com atenção. Sem hesitar, ela fez algo impensável, algo que ninguém esperava. O que ela fez naquele momento deixaria todos em choque, até mesmo os mais ricos. As Memórias de um Futuro Esquecido. Capítulo 1. O encontro inesperado. O Airbus A380 cortava os céus do Brasil em direção a São Paulo. Na primeira classe, Tiago Mendonça, um dos maiores empresários de tecnologia do país, fundador da AI, Mendonça Tech, lutava desesperadamente para acalmar seus bebês gêmeos de 6 meses, Lucas e Larissa. As crianças choravam incessantemente, ignorando as tentativas desajeitadas do pai e os olhares irritados dos outros passageiros. Senhores passageiros, enfrentaremos uma zona de turbulência. Por favor, permaneçam sentados com os cintos afivelados. A voz da aeromoça soou no sistema de som, somando-se à cacofonia dos bebês. Tiago secou o suor da testa. Aos 38 anos, havia construído um império tecnológico, mas se sentia completamente despreparado para cuidar de 2 bebês sozinho. Desde o desaparecimento de Mariana, sua esposa, 3 meses atrás, tudo havia virado de cabeça para baixo. Ela simplesmente desapareceu um dia, sem deixar rastros, quando retornava do laboratório farmacêutico onde trabalhava como pesquisadora. Eles estão com saudade da música, disse uma vozinha ao seu lado. Tiago virou-se, confuso. Uma menina de aproximadamente 7 anos estava parada no corredor, observando-o com olhos curiosos e inteligentes. Vestia um uniforme escolar simples e carregava uma mochila colorida. O que disse? Perguntou Tiago, tentando ser ouvido sobre o choro dos bebês. A música que a mãe deles cantava. Eles sentem falta, repetiu a menina com convicção. Posso? Ela estendeu os braços em direção aos bebês, como se pedisse permissão para tocá-los. Tiago hesitou. Algo na confiança da menina o intrigava. Você conhece alguma música que os acalmaria? A menina sorriu e começou a cantarolar uma melodia suave. Para o espanto de Tiago, os bebês pararam de chorar quase instantaneamente, virando suas cabecinhas na direção da voz. Seus olhinhos, antes apertados de tanto chorar, abriram-se em reconhecimento. Como você conhece essa música? Gaguejou Tiago, reconhecendo a canção de ninar que Mariana havia composto especialmente para os gêmeos. A menina deu de ombros. Tia Mari cantava para mim também. Tiago congelou. Tia Mari, você conhece Mariana Mendonça? Sim, ela me ajudou a fugir dos homens maus, respondeu a menina com naturalidade, como se falasse sobre o tempo. Uma aeromoça aproximou-se, visivelmente aliviada pelo súbito silêncio. Senhorita, você deveria estar em seu assento. Estamos enfrentando turbulência. Ela está comigo, disse Tiago rapidamente. Virou-se para a menina. Como você se chama? Júlia Almeida, respondeu ela sentando-se ao lado dele. Você está viajando sozinha, Júlia? Ela assentiu. Estou indo para São Paulo para um novo lar, mas não quero ir. Onde estão seus pais? O rosto de Júlia escureceu. Eles sofreram um acidente. Agora moro com famílias temporárias. Tiago sentiu uma pontada de compaixão. Sinto muito, mas como você conheceu minha esposa? E como sabia que esses são os filhos dela? Eles têm os mesmos olhos que ela, disse Júlia simplesmente, verdes como esmeraldas, e o cheiro é igual também. Tiago piscou confuso. A forma como Júlia falava, com tanta certeza e familiaridade, era desconcertante. Quando você viu Mariana pela última vez? Perguntou ele, tentando manter a voz calma apesar da ansiedade crescente. Há 2 meses, quando ela me ajudou a fugir do Instituto Memória Nova. Ela disse que era perigoso, que eles estavam fazendo coisas ruins lá. Júlia abraçou sua mochila com força. Ela me deu isso antes de ir embora. A menina retirou da mochila um pequeno medalhão dourado. Tiago sentiu o coração falhar uma batida. Era idêntico ao que ele havia dado a Mariana em seu primeiro aniversário de casamento. Onde você conseguiu isso? Sussurrou, tocando o medalhão com dedos trêmulos.
Tia Mari disse que era para minha proteção, que tinha um segredo dentro que me ajudaria a encontrar um lugar seguro. Tiago abriu o medalhão com cuidado. Dentro havia um microchip tão pequeno que quase passava despercebido. Senhores passageiros, pedimos que se preparem para uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Vitória. Tivemos uma falha nos sistemas principais, anunciou a voz do piloto interrompendo a conversa. O avião estremeceu violentamente. Os bebês que haviam se acalmado começaram a choramingar novamente. Júlia voltou a cantarolar, acalmando-os, enquanto Tiago tentava processar as informações que acabara de receber. Tia Mari disse que vocês viriam me buscar, disse Júlia após alguns minutos. Ela disse que você me ajudaria a lembrar. Lembrar? Do quê? Perguntou Tiago, cada vez mais intrigado. Das memórias que eles tentaram apagar, respondeu Júlia, seus olhos subitamente mais velhos que sua idade. Tia Mari está escondida por causa do Neimozin. Neimozin? Repetiu Tiago, nunca tendo ouvido aquele nome antes. É o que ela descobriu. Uma coisa que faz as pessoas lembrarem ou esquecerem. Os homens maus querem usar para fazer pessoas esquecerem coisas importantes. O avião sacudiu novamente, mais forte desta vez. As máscaras de oxigênio caíram automaticamente. Tiago ajudou Júlia a colocar sua máscara. Depois colocou as dos bebês e a sua própria. Quando pousarmos, você vai vir comigo, disse ele determinado. Vamos descobrir o que aconteceu com Mariana juntos. Júlia sorriu sob a máscara. Eu sabia que você diria isso. Tia Mari disse que você sempre ajuda quem precisa. O avião começou sua descida em meio à turbulência. Tiago segurava os bebês com um braço e Júlia com o outro, formando um estranho grupo improvisado. Algo dentro dele dizia que aquela menina era a chave para encontrar Mariana, para entender o mistério por trás de seu desaparecimento. Prepare-se para o impacto, anunciou o piloto. Tiago fechou os olhos, segurando firmemente as 3 crianças. Qualquer que fosse o segredo que Mariana havia descoberto, qualquer que fosse o perigo em que ela estava, ele encontraria uma maneira de ajudá-la. Com a ajuda inesperada dessa misteriosa menina, que conhecia músicas que ninguém mais conhecia e carregava segredos em um medalhão. O avião tocou o solo com um solavanco, deslizando pela pista de pouso. Quando finalmente parou, Tiago abriu os olhos e olhou para Júlia. Vamos encontrá-la, prometeu ele. Sim, concordou Júlia com uma convicção surpreendente para alguém tão jovem. E vamos proteger o que ela descobriu. É importante demais para cair nas mãos erradas. Os passageiros começaram a se levantar, confusos e assustados pela aterrissagem de emergência. Tiago pegou sua bolsa, os bebês e deu a mão para Júlia. Juntos eles se prepararam para deixar o avião, sem saber que aquela aterrissagem forçada em Vitória era apenas o início de uma jornada muito mais longa e perigosa do que qualquer um deles poderia imaginar. Capítulo 2. Pistas em Vitória. O terminal do aeroporto de Vitória fervilhava com a agitação dos passageiros do voo desviado. Tiago mantinha os gêmeos no carrinho duplo com uma mão e segurava firmemente a mão de Júlia com a outra. Seus olhos vasculhavam o salão, procurando por sinais de perigo. Você tem algum responsável te esperando em São Paulo? Perguntou ele à menina enquanto se afastavam do tumulto. A assistente social ia me buscar para me levar a uma nova família, respondeu Júlia, apertando a alça de sua mochila. Mas eu não quero ir. Tiago verificou o relógio. Precisava tomar decisões rápidas. A aterrissagem de emergência os colocara em Vitória, longe de seu destino original. A ideia de simplesmente levar Júlia consigo o preocupava. Legalmente, isso poderia ser visto como um problema sério. Vou ligar para meu advogado, decidiu ele, puxando o celular do bolso. Enquanto isso, vamos para algum lugar mais tranquilo. Eles encontraram um café quieto no segundo andar do aeroporto. Tiago pediu um chocolate quente para Júlia e um café forte para si mesmo. Os bebês, estranhamente calmos desde que a menina cantara para eles, dormiam pacificamente no carrinho. Paulo Oliveira, advogado pessoal de Tiago há anos, atendeu no segundo toque. Paulo, estou com uma situação complicada, explicou Tiago. Rapidamente.
Conheci uma menina no avião que diz conhecer Mariana e tem informações sobre o desaparecimento dela. Preciso mantê-la comigo por enquanto, mas ela é uma menor sob tutela do Estado. Houve uma pausa do outro lado da linha. Isso é extremamente delicado, Tiago. Você não pode simplesmente levar uma criança que não é sua. Entendo, mas esta é uma situação excepcional. Ela tem um medalhão que pertencia a Mariana, com um microchip dentro, e conhece uma canção de ninar que Mariana compôs para os gêmeos. Onde vocês estão agora? Tivemos uma aterrissagem de emergência em Vitória. Fique onde está. Vou acionar um contato meu do judiciário de lá. Talvez possamos conseguir uma guarda temporária emergencial, dado o contexto, mas não faça nada precipitado. Tiago desligou e voltou sua atenção para Júlia, que bebia seu chocolate cuidadosamente. Júlia, preciso que me conte tudo sobre como conheceu Mariana. Cada detalhe é importante. A menina colocou a xícara sobre a mesa. Eu estava no Instituto Memória Nova em tratamento. Eles diziam que eu tinha problemas para esquecer coisas ruins. Que tipo de instituto é esse? Um lugar onde tratam crianças com traumas, explicou ela com uma eloquência surpreendente para sua idade. Pelo menos é o que eles dizem, mas na verdade eles fazem experimentos com a nossa memória. Tiago sentiu um arrepio. Experimentos? Que tipo de experimentos? Eles dão remédios para fazer a gente esquecer certas coisas, ou para lembrar de outras que nunca aconteceram. Júlia abaixou a voz. Tia Mari trabalhava lá, mas ela não era como os outros. Ela descobriu o que eles estavam fazendo de verdade e começou a nos ajudar escondido. E o que eles estavam fazendo? Testando o Neimozin. É um remédio que pode apagar memórias ruins, mas também pode fazer as pessoas acreditarem em coisas que nunca aconteceram. Júlia mordeu o lábio. Tia Mari disse que eles queriam usar isso para controlar pessoas importantes. O celular de Tiago tocou. Era Paulo novamente. Consegui falar com a juíza Cláudia Martins. Ela pode nos encontrar em 1 hora no Fórum de Vitória para avaliar a situação. Enquanto isso, verifiquei o histórico desta menina, Júlia Almeida. Tiago, oficialmente, essa menina não existe mais. Como assim? Segundo os registros, Júlia Almeida faleceu em um incêndio há 2 anos, junto com seus pais. Não há nenhuma Júlia Almeida de 7 anos sob tutela do Estado atualmente. Tiago olhou para a menina à sua frente, muito real e definitivamente viva. Isso não faz sentido. Ela está aqui na minha frente. Precisamos descobrir quem é ela realmente. Encontre-me no Fórum de Vitória em 1 hora. Tiago desligou, sentindo a cabeça girar com as novas informações. Júlia, meu advogado disse que, segundo os registros oficiais, você não deveria estar aqui. A menina não pareceu surpresa. Eu sei, eles falsificaram tudo depois do incêndio. Pegaram muitas crianças assim. Fazem parecer que sofremos acidentes para poder nos levar para o instituto sem ninguém procurar. Um frio percorreu a espinha de Tiago. Você se lembra do incêndio? Júlia balançou a cabeça. Só sei o que tia Mari me contou. Ela estava tentando me tirar de lá, me levar de volta para minha verdadeira família, quando os homens maus apareceram. Ela me escondeu em um armário de limpeza do aeroporto e disse que ficasse lá até que alguém de confiança me encontrasse. Depois disso, não a vi mais. Tiago tentava organizar as informações. Uma empresa farmacêutica conduzindo experimentos ilegais com crianças. Mariana descobrindo e tentando salvar essas crianças. Seu desaparecimento. Você sabe o nome da empresa que controla o instituto? Farmacêutica Progresso, respondeu Júlia prontamente. O chefe se chama Ricardo Viana. Tia Mari tinha muito medo dele. Ricardo Viana. Tiago conhecia aquele nome. Era um dos maiores investidores no setor farmacêutico do Brasil, famoso por suas doações a políticos e sua influência nos círculos de poder. Vamos ter que ir ao fórum encontrar meu advogado e uma juíza, explicou Tiago. Precisamos descobrir uma forma legal de você ficar comigo enquanto investigamos isso. E se eles me levarem de volta? Perguntou Júlia, o medo evidente em sua voz. Não vou deixar isso acontecer, prometeu. Tiago, vou proteger você.
No caminho para o fórum, Tiago fez uma parada em uma loja de eletrônicos. Comprou um novo notebook e um kit de ferramentas de precisão. No carro alugado, enquanto Júlia cantarolava para manter os bebês calmos, ele examinou, cuidadosamente, o microchip do medalhão. Era um modelo avançado, provavelmente contendo dados encriptados. Precisaria de equipamento especializado para acessar seu conteúdo. Ao chegarem ao Fórum de Vitória, Paulo os aguardava na entrada. Seu rosto, normalmente composto, mostrava sinais de preocupação. A juíza Cláudia nos espera, disse ele, conduzindo-os por corredores amplos de mármore. Consegui alguns documentos preliminares que podem nos ajudar a obter uma guarda temporária, mas precisamos convencê-la da urgência da situação. A juíza Cláudia Martins era uma mulher de meia-idade com olhos penetrantes e uma expressão séria. Ela observou com curiosidade o estranho grupo que entrou em seu gabinete. O conhecido empresário de tecnologia com bebês gêmeos, uma menina de 7 anos e um advogado de alto perfil. Senhor Mendonça, entendo que o senhor deseja a guarda temporária desta menina, Júlia Almeida, que supostamente tem conexão com o desaparecimento de sua esposa, disse a juíza, indo direto ao ponto. No entanto, segundo nossos registros, Júlia Almeida faleceu há 2 anos. Excelência, interveio Paulo, acreditamos que haja algo muito mais complexo envolvido. Temos razões para suspeitar que a farmacêutica Progresso e seu Instituto Memória Nova estejam conduzindo experimentos não autorizados com crianças vulneráveis. A juíza arqueou uma sobrancelha. Estas são acusações graves, Dr. Oliveira. A menina possui um medalhão com um microchip que pertencia à esposa do Sr. Mendonça, continuou Paulo, e conhece detalhes pessoais sobre a família que seriam impossíveis para um estranho saber. Cláudia olhou para Júlia. Querida, você pode me contar como conheceu a Sra. Mendonça? Júlia assentiu. Tia Mari trabalhava no instituto onde eu estava. Ela descobriu que o remédio que eles estavam testando, o Neimosin, podia ser usado para fazer mal às pessoas. Quando tentou me ajudar a fugir, homens maus a perseguiram. Ela me deixou no aeroporto e disse que alguém viria me buscar. Acho que ela queria dizer o Sr. Tiago. E quanto a seus pais? Perguntou a juíza gentilmente. Disseram que eles sofreram um acidente, mas tia Mari me contou que isso não era verdade. Eles falsificaram muitos documentos para fazer parecer que várias crianças tinham sofrido acidentes. A juíza Cláudia trocou um olhar significativo com Paulo. Isso é extremamente perturbador, se for verdade. Excelência, disse Tiago, não estou pedindo guarda permanente, apenas autorização temporária para manter Júlia comigo enquanto investigamos o que aconteceu com minha esposa. Acredito que ela esteja em perigo e Júlia também. Cláudia considerou por um momento. Vou conceder uma guarda temporária de 30 dias, Sr. Mendonça. Nesse período, o senhor deverá cooperar com as autoridades para investigar essas alegações sobre o Instituto Memória Nova. Dr. Oliveira, prepare os documentos necessários. Obrigado. Excelência, disse Tiago aliviado. Enquanto Paulo cuidava da papelada, Tiago levou Júlia e os bebês para uma sala de espera. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de um número desconhecido. Eles sabem que você está com a menina. Não confie em ninguém. Vá para Guarapari, pousada Recanto do Mar, quarto 17. M. Tiago sentiu o coração acelerar. Seu Mariana, seria possível? Tudo bem, Sr. Tiago? Perguntou Júlia, notando sua expressão tensa. Sim, respondeu ele automaticamente, só pensando em nosso próximo passo. Júlia sorriu como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. Vamos encontrá-la, disse com convicção. E então todos vamos ficar seguros. Tiago olhou para a mensagem novamente. Guarapari ficava a menos de 1 hora de Vitória. Assim que Paulo retornasse com os documentos, eles partiriam imediatamente. Se havia alguma chance de Mariana estar esperando por eles, ele não perderia tempo. Você está certa, Júlia, disse ele, guardando o telefone. Vamos encontrá-la. Capítulo 3. Revelações em Guarapari. A estrada para Guarapari serpenteava pela costa capixaba,
oferecendo vislumbres do Oceano Atlântico entre morros verdejantes. Tiago dirigia com atenção dividida entre a estrada e o retrovisor, verificando constantemente se estavam sendo seguidos. No banco traseiro, Júlia cantarolava suavemente para os gêmeos, que dormiam pacificamente. Como você consegue acalmá-los tão facilmente? Perguntou Tiago, ainda maravilhado com a conexão da menina com seus filhos. É a música, respondeu Júlia simplesmente. A música desperta memórias, mesmo em bebês. Tiago refletiu sobre as palavras da menina. Havia algo profundamente maduro e sábio em Júlia, como se ela tivesse vivido muito mais que seus 7 anos. Júlia, você disse que o Instituto fazia experimentos com memória. O que mais você se lembra sobre isso? A menina ficou em silêncio por um momento, como se organizasse seus pensamentos. Eles nos davam um remédio azul que fazia a gente esquecer coisas tristes, e um remédio amarelo que fazia a gente lembrar de coisas que talvez nunca aconteceram. E funcionava? Sim. Algumas crianças esqueciam até quem eram. Outras lembravam de famílias e lugares que nunca existiram. Júlia abraçou sua mochila. Tia Marie disse que isso era errado, que estavam usando a gente como cobaias, sugeriu Tiago. Isso. Ela disse que estava tentando consertar o remédio, fazer ele só ajudar pessoas que realmente precisavam esquecer coisas ruins. A Pousada Recanto do Mar era um estabelecimento simples e discreto, situado em uma rua tranquila a poucos metros da praia. A recepcionista, uma senhora de meia idade, mal olhou para eles quando Tiago pediu a chave do quarto 17, dizendo que era esperado. O quarto estava vazio, mas havia sinais de ocupação recente. Uma xícara de café pela metade, um notebook aberto, sobre a mesa, papéis espalhados. Na parede oposta à porta, um grande mapa do Brasil tinha várias localizações, marcadas com alfinetes vermelhos. Ela esteve aqui, murmurou Tiago, tocando os objetos como se pudesse sentir a presença de Mariana através deles. Júlia correu para a janela, que dava para uma pequena varanda com vista para o mar. Olha, tem uma mensagem aqui. Escrito no embaçado do vidro, visível apenas sob certo ângulo de luz, havia um recado. Gaveta da mesinha. Código. Aniversário dos gêmeos. Tiago encontrou rapidamente o pequeno cofre embutido na mesinha de cabeceira. Digitou a data de nascimento dos gêmeos. 12/01/2025. O cofre abriu com um clique. Dentro havia um pendrive, uma pequena caixa com ampolas de um líquido azulado e um caderno de anotações com a letra inconfundível de Mariana. Tiago abriu o caderno com dedos trêmulos. Querido Tiago, começava a mensagem. Se você está lendo isto, significa que encontrou Júlia e que meu plano funcionou. Não posso explicar tudo agora, mas preciso que confie em mim. O Neymozin não é o que parece. Começou como uma esperança para tratar traumas severos, mas Ricardo desviou a pesquisa para algo muito mais sinistro. Ele quer usar a droga para manipulação em massa, começando por figuras políticas e líderes empresariais. Já testaram em crianças vulneráveis, alterando memórias, criando falsos passados. Estou me escondendo porque descobri a verdade e tentei impedi-los. Confie em Júlia. Ela sabe mais do que imagina. Estou tentando desenvolver um antídoto que reverta os efeitos da droga. Use o pendrive apenas em um computador seguro, fora da rede. Te amo. M. Tiago sentiu um nó na garganta. Era a primeira confirmação concreta de que Mariana estava viva. Tia, Mari deixou isso para você, disse Júlia, apontando para as ampolas. É o remédio bom, o que faz as pessoas lembrarem do que foi apagado. Como você sabe? Perguntou Tiago, examinando o líquido azul. Porque ela me deu uma dose antes de me deixar no aeroporto. Disse que ia me ajudar a lembrar quando fosse seguro. Tiago conectou o pendrive ao notebook que encontraram no quarto. Conforme as instruções de Mariana, desconectou a máquina da internet antes de acessar os arquivos. O pendrive continha uma pasta chamada Projeto Neymozin, com centenas de documentos. Fórmulas químicas, relatórios de testes, listas de pacientes. Um arquivo de vídeo chamado Para Tiago chamou sua atenção. Ele clicou no arquivo e o rosto de Mariana preencheu a tela. Estava mais magra, com olheiras profundas.
mas seus olhos verdes ainda brilhavam com a mesma intensidade. Tiago, se você está vendo isto, significa que encontrou meu esconderijo. Não tenho muito tempo, então vou direto ao ponto. O Neimosin começou como um projeto legítimo na farmacêutica Progresso. Eu fui contratada para desenvolver um medicamento que ajudasse pessoas com transtorno de estresse pós-traumático a esquecerem memórias traumáticas. Mas descobri que Ricardo Viana tinha outros planos. Mariana fez uma pausa, olhando nervosamente para fora do quadro. Ele começou a testar a droga em crianças do sistema de acolhimento, forjando acidentes para afastar as investigações. Descobri que estão desenvolvendo uma versão do Neimosin, que não apenas apaga memórias, mas implanta novas. Imagine o poder de convencer alguém de que viveu algo que nunca aconteceu. Políticos poderiam ser manipulados para tomarem decisões, favorecendo certos grupos. Testemunhas poderiam ter suas memórias alteradas. As possibilidades são terríveis. Ela se aproximou da câmera. Júlia é especial, Tiago. Ela foi a única que resistiu parcialmente ao tratamento. Sua capacidade de reter memórias, mesmo sob o efeito do Neimosin, é única. É por isso que Ricardo a quer de volta. Ela é a chave para aperfeiçoar a droga. Um barulho fora do quadro fez Mariana olhar assustada para o lado. Tenho que ir. Estão me rastreando. Cuide de Júlia e dos nossos filhos. No cofre deixei amostras do antídoto que desenvolvi. Use apenas em emergências. Volte para sua casa em São Paulo. Em seu escritório, atrás do quadro da nossa viagem a Paris, há um compartimento secreto. Coloquei lá mais informações antes de desaparecer. Te amo. O vídeo terminou abruptamente. Tiago ficou olhando para a tela vazia, processando as informações. Ela está tentando encontrar um jeito de nos ajudar sem colocar a gente em perigo. Disse Júlia, que assistira ao vídeo ao lado de Tiago. Ela sempre faz isso. Como você a conheceu, Júlia? Perguntou Tiago suavemente. Como vocês ficaram tão próximas? Júlia sentou-se na cama abraçando os joelhos. Eu estava no instituto há muito tempo. As outras crianças vinham e iam, mas eu sempre ficava. Os médicos diziam que eu era resistente ao tratamento. Um dia tia Mari começou a trabalhar lá. Ela era diferente dos outros. Falava comigo de verdade, não como se eu fosse um experimento. A menina sorriu com a lembrança. Ela me trazia livros escondidos e me ensinava coisas. Dizia que eu era especial, que meu cérebro funcionava de um jeito diferente. Quando descobriu o que eles estavam fazendo com a gente, começou a planejar como nos tirar de lá. E quanto aos seus pais biológicos, você se lembra deles? Uma sombra passou pelo rosto de Júlia. Às vezes tenho flashes, uma mulher de cabelo comprido me abraçando, um homem me levantando no ar, mas não sei se são memórias verdadeiras ou implantadas. Tia Marie disse que iam me ajudar a descobrir a verdade quando fosse seguro. Tiago observou os gêmeos dormindo pacificamente no carrinho improvisado que montara com almofadas. A ideia de alguém manipulando as memórias de crianças inocentes o enchia de uma raiva que mal conseguia conter. Precisamos voltar a São Paulo, disse ele, fechando o notebook. Mariana deixou mais informações no meu escritório. Um barulho no corredor fez Tiago congelar. Passos se aproximavam do quarto. Rapidamente, ele reuniu o pendrive, o caderno e as ampolas, guardando-os na bolsa dos bebês. Fez sinal para Júlia ficar em silêncio e se posicionou ao lado da porta. Os passos pararam em frente ao quarto 17. Houve uma batida leve, seguida por uma voz feminina. Senhor Mendonça? Sou Raquel Santos, amiga da doutora Mariana. Ela me pediu para verificar se vocês chegaram em segurança. Tiago não se moveu. Como poderia confiar em alguém que não conhecia? Se está aí dentro, entendo sua hesitação, continuou a voz. Mariana me disse para lhe dizer que o sol sempre nasce em Paraty. Ela disse que você entenderia. Tiago sentiu um arrepio. Era uma frase que ele e Mariana haviam criado durante sua lua de mel em Paraty, quando assistiram ao nascer do sol na praia deserta. Era algo que apenas os dois conheciam. Lentamente ele abriu a porta. Do outro lado estava uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos curtos e óculos de armação vermelha. Você realmente conhece Mariana? Perguntou ele, ainda bloqueando a entrada.
Sou colega dela da Universidade Federal, especialista em neurofarmacologia, respondeu Raquel. Ela me procurou há 2 meses quando fugiu da farmacêutica Progresso. Tenho ajudado a escondê-la e a continuar sua pesquisa. Onde ela está agora? Não posso dizer exatamente por segurança dela e sua, mas ela está monitorando a situação. Foi ela quem me avisou que você estaria aqui hoje. Tiago hesitou, mas algo nos olhos de Raquel o fez confiar nela. Deu um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. Raquel sorriu ao ver Júlia. Olá, pequena. Mariana me falou muito sobre você. Oi, doutora Raquel, respondeu Júlia, surpreendendo Tiago. A senhora veio nos ajudar a ir para São Paulo? Sim, querida. Não é seguro vocês ficarem aqui por muito tempo. A farmacêutica Progresso já sabe que a menina está com você, Sr. Mendonça. Eles têm pessoas em todos os lugares, inclusive nas autoridades. Como saímos do Espírito Santo sem sermos notados? Perguntou Tiago. Certamente estarão monitorando aeroportos e estradas. Raquel sorriu, um sorriso que lembrava o de Mariana quando tinha uma ideia brilhante. Mariana pensou nisso. Temos um helicóptero esperando em um campo próximo. Vai levá-los diretamente para uma propriedade segura em São Paulo, de onde poderão ir para sua casa sem chamar atenção. E você? Ficarei para trás para criar uma distração. Farei parecer que vocês ainda estão aqui por mais algumas horas, dando tempo para que cheguem a São Paulo. Tiago olhou para Júlia, que assentiu como se aprovasse o plano. Ele reuniu rapidamente as poucas coisas que haviam trazido. Tem algo que devo saber antes de irmos? Perguntou a Raquel. Sim, respondeu ela, entregando-lhe um pequeno dispositivo que parecia um relógio. Este é um comunicador seguro. Mariana poderá entrar em contato com você através dele quando for seguro. E uma última coisa. Ela abaixou a voz. Júlia não é apenas uma testemunha ou uma paciente especial. Há mais sobre ela do que Mariana. Teve tempo de explicar. Quando chegarem a São Paulo, tudo fará sentido. Com os gêmeos despertos mas calmos, e Júlia segurando firmemente sua mochila, eles seguiram Raquel por uma saída dos fundos da pousada. Um carro escuro os aguardava. Para o campo de pouso, instruiu Raquel ao motorista, um homem de poucas palavras que apenas assentiu. Enquanto o carro avançava pela estrada costeira, Tiago olhou para o céu, onde o sol começava a se pôr, pintando o oceano de dourado e vermelho. Em algum lugar Mariana estava viva, lutando não apenas por sua família, mas contra um plano que poderia mudar fundamentalmente a sociedade como a conheciam. Vamos encontrá-la, disse Júlia, como se lesse seus pensamentos. E vamos impedir os homens maus. Tiago apertou a mão da menina, sentindo uma estranha conexão com ela, como se já a conhecesse há muito tempo. Sim, vamos, juntos. Capítulo 4. Ataque em São Paulo. O helicóptero cortava o céu noturno em direção a São Paulo, voando baixo para evitar radares. Tiago observava as luzes das cidades passarem abaixo deles, pensativo. No banco ao lado, Júlia dormia com a cabeça apoiada em seu ombro, exausta após os eventos do dia. Os gêmeos, milagrosamente, também dormiam, embalados pelo ruído constante das hélices. Estamos chegando, informou o piloto pelo intercomunicador. Pousaremos em 10 minutos. A propriedade para onde se dirigiam ficava nos arredores de São Paulo, uma fazenda isolada pertencente a um amigo de confiança de Mariana. O helicóptero desceu suavemente em um campo aberto, onde um homem alto esperava, ao lado de um carro. Sr. Mendonça, cumprimentou ele quando todos desembarcaram. Sou o Carlos Freitas, colega de laboratório da doutora Mariana. Bem-vindos à minha casa. A fazenda era modesta, mas confortável, claramente preparada para sua chegada. Havia comida fresca, roupas limpas e até mesmo berços improvisados para os gêmeos. Mariana entrou em contato ontem, explicou Carlos enquanto preparava um café para Tiago. Ela sabia que vocês viriam. Tem acompanhado seus movimentos à distância. Por que ela não vem até nós? Perguntou Tiago, a frustração evidente em sua voz. Por que todo esse mistério? Carlos suspirou, colocando a xícara na frente de Tiago. Porque ela está sendo caçada, Sr. Mendonça. A farmacêutica Progresso tem recursos praticamente ilimitados.
E Ricardo Viana tem conexões com pessoas no governo, na polícia, em todo lugar. Se ela se aproximar de você abertamente, colocará todos em risco. O que exatamente é esse Ney Mozin? Por que é tão importante a ponto de justificar tudo isso? Mas, início, era apenas um tratamento promissor para TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. A droga permitiria que pacientes com traumas severos pudessem apagar memórias específicas que causavam sofrimento. Carlos ajustou os óculos. Mas, durante as pesquisas, descobriram algo muito mais poderoso. Com pequenas modificações na fórmula, o Ney Mozin não apenas apagava memórias, mas podia reescrever outras no lugar. Implantar memórias falsas, murmurou Tiago, lembrando-se do vídeo de Mariana. Exatamente. Imagine o poder que isso daria. Você poderia fazer uma pessoa acreditar em qualquer coisa, que testemunhou um crime que nunca ocorreu, que teve uma infância diferente, que recebeu ordens que nunca foram dadas. Controle mental, concluiu Tiago, sentindo um arrepio. De certa forma, sim, mas mais sutil e, portanto, mais perigoso. As pessoas não sentiriam que estão sendo controladas. As memórias implantadas pareceriam genuínas, parte de sua própria história. Tiago olhou pela janela, vendo o reflexo da lua nas árvores do pomar. E Júlia, qual é o papel dela nisso tudo? Carlos hesitou. Isso é algo que Mariana prefere explicar pessoalmente. Tudo o que posso dizer é que a menina é extremamente importante para a pesquisa, de uma maneira que nem mesmo Ricardo Viana compreende completamente. Na manhã seguinte, após um café da manhã tranquilo, Carlos os levou até São Paulo, em seu carro. Vou deixá-los a alguns quarteirões de sua casa, explicou ele. É mais seguro assim. Não sabemos se estão vigiando sua residência. E se estiverem? Perguntou Tiago. Use isto, respondeu Carlos, entregando-lhe um pequeno dispositivo. É um detector de vigilância eletrônica. Se houver câmeras ou microfones, isso vai encontrá-los. Tiago agradeceu, guardando o aparelho no bolso. Júlia, que estivera silenciosa durante toda a manhã, de repente falou. Tia Mari esteve na sua casa antes de desaparecer. Como você sabe disso? Ela me contou. Disse que deixou algo importante lá, algo que vai ajudar a provar o que a farmacêutica Progresso está fazendo. Carlos deixou-os a 5 quarteirões do luxuoso condomínio onde Tiago morava. Com os gêmeos no carrinho e Júlia ao seu lado, eles caminharam calmamente, parecendo apenas uma família normal dando um passeio. Haja naturalmente, instruiu Tiago enquanto se aproximavam da entrada. Não queremos chamar atenção. O segurança do condomínio os reconheceu imediatamente. Senhor Mendonça, bem-vindo de volta. Não sabíamos que retornaria hoje. Mudança de planos de última hora, Josué, respondeu Tiago com um sorriso forçado. Esta é Júlia, sobrinha de um amigo, que está passando uns dias conosco. Muito prazer, senhorita, disse o segurança sorrindo para Júlia, que retribuiu timidamente. Ao entrarem no elevador, Tiago ativou o detector que Carlos lhe dera. O aparelho permaneceu silencioso. Por enquanto, parecia que não estavam sendo monitorados. A mansão de cobertura ocupava todo o último andar do edifício. Era um espaço amplo e elegante, decorado em tons neutros, com grandes janelas oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Tudo estava exatamente como Tiago deixara antes da viagem. Você mora aqui? Perguntou Júlia, olhando ao redor com admiração. Sim. Venha, vou lhe mostrar onde vai ficar. Tiago preparou rapidamente um quarto para Júlia, adjacente ao quarto dos bebês. Depois de acomodar os gêmeos em seus berços, ele voltou à sala principal. Júlia, você se importa de ficar com os bebês por um momento? Preciso verificar algo no meu escritório. A menina assentiu, já confortavelmente instalada em uma poltrona perto dos berços, observando os gêmeos com um olhar protetor que parecia muito além de sua idade. O escritório de Tiago era um cômodo amplo, com prateleiras cheias de livros e uma mesa de madeira escura no centro. Em uma das paredes, exatamente como Mariana havia mencionado no vídeo, estava uma fotografia emoldurada deles dois em Paris, sorridentes em frente à Torre Eiffel. Tiago removeu cuidadosamente o quadro,
revelando um pequeno cofre embutido na parede. O código era o mesmo de sempre. A data em que conhecera Mariana, 28/06/2019. O cofre abriu com um clique. Dentro havia um único envelope grosso, selado com a palavra Evidências, escrita na caligrafia elegante de Mariana. Tiago abriu-o com cuidado, espalhando seu conteúdo sobre a mesa. Havia dezenas de documentos, relatórios de testes do Neimosin, e-mails internos da farmacêutica Progresso, fotografias de crianças em instalações que pareciam mais laboratórios que hospitais. O mais perturbador era um memorando confidencial assinado por Ricardo Viana, detalhando planos para testes de campo em políticos e empresários influentes durante um retiro anual em Brasília. Entre os documentos, Tiago encontrou uma carta endereçada a ele. Tiago, se está lendo isto, significa que encontrou Júlia e chegou em segurança à nossa casa. Há muito que preciso explicar, mas o tempo é curto. A farmacêutica Progresso não é apenas uma empresa farmacêutica, é parte de um conglomerado maior que tem interesses em tecnologia de defesa, mídia e política. O Neimosin é apenas uma peça do quebra-cabeça, mas talvez a mais perigosa. Descobri que Ricardo planeja usar a droga em larga escala, começando por figuras de autoridade. Imagine o poder de convencer um senador de que sempre apoiou determinada legislação, ou fazer um CEO acreditar que concordou com uma fusão que nunca discutiu. Mas há algo ainda mais importante que você precisa saber sobre Júlia. Ela não é apenas uma das crianças do experimento. Ela é... O som de vidro quebrando interrompeu a leitura de Tiago. Vinha da sala de estar. Ele correu para fora do escritório, a carta ainda em suas mãos. No corredor, encontrou Júlia, pálida e tremendo. Tem homens entrando pelos fundos, sussurrou ela. São os mesmos que perseguiam tia Mari. Tiago pegou Júlia no colo e correu para o quarto dos bebês. Lucas e Larissa ainda dormiam, alheios ao perigo. Rapidamente ele os colocou em um carrinho duplo. Precisamos sair daqui, disse, guardando apressadamente o envelope de Mariana na bolsa de fraldas. Há uma escada de serviço que leva ao estacionamento. Mas antes que pudessem sair do quarto, a porta da sala foi aberta com violência. Vozes masculinas encheram o apartamento. Verifiquem todos os cômodos, queremos a menina e qualquer documento que encontrarem. Tiago olhou ao redor desesperadamente. Não havia tempo para alcançar a escada de serviço. Puxou Júlia e o carrinho com os bebês para o closet do quarto principal. Um espaço amplo, com uma pequena porta nos fundos que levava a um depósito raramente usado. Fique quieta, sussurrou para Júlia, enquanto fechava a porta do depósito, deixando apenas uma pequena fresta para observar. 3 homens de terno entraram no quarto examinando cada canto. Um deles, um homem calvo de óculos escuros, que parecia liderar o grupo, parou perto do closet. Vasculhem tudo. Sabemos que eles estão aqui. Tiago sentiu o coração acelerar. Como haviam descoberto tão rápido? O segurança do condomínio devia ter informado alguém. No depósito escuro, Júlia segurava a mão de Tiago com força. Os bebês, milagrosamente, permaneciam silenciosos, como se sentissem o perigo. Senhor Silva, chamou um dos homens. Encontrei algo no escritório. Parece que o cofre foi aberto recentemente. O homem calvo Silva saiu rapidamente do quarto. Tiago aproveitou a oportunidade. Vamos, sussurrou ele, abrindo lentamente a porta do depósito. Temos que chegar à escada de serviço. Eles se moveram silenciosamente pelo corredor, evitando os invasores que agora se concentravam no escritório. A porta da escada de serviço estava a apenas alguns metros, quando o telefone de Tiago vibrou ruidosamente em seu bolso. Ali! Gritou uma voz atrás deles. Corra! Ordenou Tiago, empurrando o carrinho dos bebês à frente, enquanto puxava Júlia pela mão. Eles conseguiram alcançar a escada de serviço, fechando a porta pesada atrás de si. Tiago ouviu os homens batendo na porta, enquanto descia as escadas o mais rápido que podia com o carrinho e Júlia. No estacionamento, correu para seu carro, ajudando Júlia a entrar enquanto colocava os gêmeos no banco traseiro. As mãos tremiam, enquanto ligava o veículo.
O carro saiu do estacionamento com um rugido de motor. Pelo retrovisor, Tiago viu os homens emergindo da escada de serviço, correndo em sua direção. "Para onde vamos?" perguntou Júlia, agarrando-se ao banco enquanto o carro acelerava. "Para um lugar seguro", respondeu Tiago, pegando o comunicador que Raquel lhe dera. "Precisamos entrar em contato com Mariana agora." Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, tentando despistá-los caso estivessem sendo seguidos, Tiago ativou o comunicador. "Mariana, você está aí? Precisamos de ajuda." Invadiram o apartamento. Após alguns segundos de estática, uma voz familiar respondeu. "Tiago, onde vocês estão?" A voz de Mariana, mesmo distorcida pelo dispositivo, fez o coração de Tiago saltar. "Estamos no carro. Acabamos de fugir do apartamento. Homens invadiram procurando por Júlia e documentos." "Escute com atenção", disse Mariana, sua voz urgente. "Vá para Campos do Jordão, para a cabana que alugamos no ano passado. A chave ainda está no mesmo lugar. Estarei esperando por vocês lá." "Vamos nos encontrar?" perguntou Tiago, mal acreditando. "Sim, é hora de acabar com isso. Tomei todas as precauções. Ninguém sabe sobre a cabana. Tem comida e suprimentos suficientes lá. Cheguem antes do amanhecer." A comunicação foi interrompida. Tiago ajustou o espelho retrovisor, confirmando que não estavam sendo seguidos, e mudou de direção rumo à rodovia que levava a Campos do Jordão. "Vamos ver, tia Mari?" perguntou Júlia, esperança brilhando em seus olhos. "Sim", respondeu Tiago, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. "E finalmente vamos entender o que está acontecendo." No banco traseiro, os gêmeos finalmente acordaram, começando a choramingar. Júlia imediatamente começou a cantarolar a melodia que os acalmava, a música que Mariana havia composto especialmente para eles. "Não se preocupe", disse a menina, olhando para Tiago com uma confiança surpreendente. "Vai ficar tudo bem. Tia Mari tem um plano. Ela sempre tem." Capítulo 5. Encontro em Campos do Jordão. A estrada para Campos do Jordão serpenteava pela Serra da Mantiqueira, envolta em névoa noturna. Tiago dirigia com atenção dividida entre a estrada sinuosa e o retrovisor, atento a qualquer sinal de perseguição. No banco do passageiro, Júlia havia finalmente cedido ao cansaço, dormindo profundamente. Os gêmeos, milagrosamente, também dormiam no banco traseiro. A carta interrompida de Mariana queimava em sua mente. O que ela queria dizer sobre Júlia? Qual era o segredo que não teve tempo de revelar? Cada curva da estrada parecia trazer mais perguntas que respostas. Campos do Jordão, conhecida como a Suíça brasileira, estava silenciosa àquela hora da madrugada. As ruas da cidade turística estavam praticamente desertas, com apenas algumas luzes acesas nas pousadas e restaurantes. Tiago continuou dirigindo, deixando a área urbana para trás, adentrando a região mais arborizada e isolada. A cabana que haviam alugado no ano anterior ficava em uma área privativa, cercada por araucárias e com vista para o vale. Era um lugar especial para eles. Foi lá que decidiram tentar ter filhos, após anos adiando por causa de suas carreiras. Tiago parou o carro a uma distância segura e desligou os faróis. Esperou alguns minutos, observando, antes de continuar pelo caminho de terra que levava à cabana. Não queria arriscar uma emboscada. "Chegamos?" murmurou Júlia, despertando. "Quase", respondeu Tiago, avançando lentamente pelo caminho escuro. "Fique alerta." A cabana surgiu entre as árvores, uma construção rústica de madeira e pedra com um telhado inclinado. Havia uma luz fraca. Vinda de dentro, alguém estava lá. Tiago estacionou e hesitou. E se não fosse Mariana? E se fosse uma armadilha? "É ela", disse Júlia com convicção, como se lesse seus pensamentos. "Posso sentir." Ele olhou para a menina, curioso sobre sua confiança, mas decidiu confiar nela. Havia algo na forma como Júlia falava de Mariana, uma conexão que transcendia o explicável. "Fique no carro com os gêmeos", instruiu Tiago. "Vou verificar primeiro." Ele se aproximou cautelosamente da cabana. A chave estava escondida no mesmo lugar de sempre, sob uma pedra falsa perto do vaso de plantas.
Tiago a pegou e destrancou a porta silenciosamente, empurrando-a com cuidado. O interior estava aquecido pela lareira acesa. Livros e papéis cobriam a mesa de jantar rústica. Uma xícara de chá pela metade indicava que alguém estivera ali recentemente. O cheiro familiar de canela e cravo, o perfume caseiro que Mariana sempre usava, preenchia o ambiente. "Mariana?" chamou ele, a voz quase um sussurro. Uma porta se abriu no fundo da cabana e ela apareceu. Estava mais magra, com olheiras profundas e o cabelo mais curto que antes, mas seus olhos verdes brilhavam com a mesma intensidade. Por um momento, ficaram apenas se olhando como se não acreditassem que estavam realmente diante um do outro depois de tanto tempo. "Tiago", disse ela finalmente, a voz embargada. Eles se abraçaram com força, como náufragos encontrando terra, firme. Tiago sentiu lágrimas nos olhos. A tensão dos últimos meses se dissolvendo momentaneamente naquele abraço. "Os bebês?" perguntou ela, afastando-se para olhá-lo nos olhos. "Estão no carro dormindo e Júlia também." Um sorriso iluminou o rosto de Mariana. "Você a encontrou. Graças a Deus." "Mariana, o que está acontecendo? Quem é essa menina? Por quê? Você desapareceu?" Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos curtos. "É uma história longa e complicada. Vamos buscar as crianças primeiro. Não é seguro ficarem lá fora." Minutos depois, os gêmeos dormiam em um berço improvisado que Mariana havia preparado, e Júlia estava sentada perto da lareira, bebendo chocolate quente. O reencontro entre ela e Mariana havia sido emocionante. A menina praticamente pulara nos braços dela, chorando de alegria. "Agora", disse Tiago, sentando-se à mesa onde Mariana havia organizado seus documentos, "quero toda a verdade." Mariana assentiu, sentando-se à sua frente. "Tudo começou há cerca de 1 ano, quando a farmacêutica Progresso me contratou para liderar uma pesquisa promissora sobre tratamento de traumas psicológicos. O projeto Neimosin visava desenvolver um medicamento que pudesse atenuar memórias traumáticas em pacientes com TEPT severo. Ela tomou um gole de seu chá. Os resultados iniciais eram extraordinários. Conseguimos desenvolver um composto que interagia especificamente com os centros de memória do cérebro, permitindo que pacientes desconectassem a carga emocional negativa de memórias específicas. Mas não parou por aí, deduziu Tiago. Não. Ricardo Viana, o CEO, começou a pressionar por uma versão aprimorada da droga, uma que pudesse não apenas atenuar memórias, mas substituí-las por outras. Inicialmente, argumentou-se que seria útil para casos extremos, onde a substituição de memórias traumáticas por neutras poderia salvar vidas. Quando você percebeu que as intenções dele iam além disso? Mariana olhou para Júlia, que brincava com uma pequena boneca de pano perto da lareira. Quando descobriu o Instituto Memória Nova, era supostamente uma clínica para crianças com traumas severos, mas na verdade estava sendo usado como laboratório de testes para versões experimentais do Neimosin. Ela baixou a voz. Estavam testando em crianças do sistema de acolhimento, Tiago. Crianças vulneráveis, muitas com históricos de abuso ou trauma, que não seriam procuradas se algo desse errado. Para encobrir a operação, forjavam documentos indicando que as crianças haviam sofrido acidentes fatais. Como Júlia, murmurou Tiago, lembrando-se do que Paulo havia descoberto. Sim. Oficialmente, Júlia Almeida sofreu um acidente fatal, há 2 anos junto com seus pais. Na verdade, foi levada para o instituto, onde se tornou um dos principais sujeitos de teste. Por que ela? Mariana hesitou, olhando novamente para a menina. Porque Júlia é especial, Tiago. Enquanto a maioria das pessoas submetidas ao Neimosin respondia como esperado, ela demonstrava uma resistência natural. Suas memórias originais permaneciam intactas, mesmo quando tentavam substituí-las. Como isso é possível? Hipertimesia induzida, respondeu Mariana. Uma condição extremamente rara onde a pessoa possui memória autobiográfica excepcionalmente detalhada. No caso de Júlia, descobrimos que essa condição foi ativada após a primeira dose de Neimosin, em vez
De esquecer, ela passou a lembrar. De tudo. Júlia aproximou-se da mesa, como se sentisse que falavam dela. Posso contar a ele a parte importante, tia Mari? Pediu ela. Mariana hesitou, depois assentiu. Acho que está na hora. Júlia olhou diretamente para Tiago, seus olhos revelando uma maturidade além de sua idade. Eu sou sua filha, disse simplesmente. Tiago piscou confuso. O quê? Biologicamente, explicou Mariana, segurando a mão de Tiago. Júlia é nossa filha biológica, Tiago. Como isso é possível? Nós só conseguimos engravidar há 2 anos com os gêmeos. Não, Tiago. Nossa primeira gravidez foi há 9 anos. Júlia tem 7 anos agora. Tiago olhou para a menina atordoado. Agora que prestava atenção, havia algo familiar em seus traços. Os mesmos olhos verdes de Mariana, o mesmo formato de rosto que ele via nos gêmeos. Eu não me lembro de termos tido uma filha antes, disse ele, sentindo-se zonzo. Como isso é possível? Porque suas memórias foram alteradas, respondeu Mariana suavemente. Assim como as minhas foram por um tempo. Foi um dos primeiros experimentos bem-sucedidos de Ricardo com uma versão inicial do Neimosin. Não, entendo. 9 anos atrás eu trabalhava em um laboratório de pesquisa neurológica financiado pela farmacêutica Progresso. Engravidei e tivemos Júlia, mas quando ela tinha apenas alguns meses, descobri que Ricardo estava desviando minha pesquisa para usos militares. Confrontei-o e ameacei expor seus planos. Mariana respirou fundo, os olhos marejados. Ele nos sequestrou, a mim e a bebê. Você tentou nos encontrar, mas eles te capturaram também. Usaram uma versão experimental da droga em nós dois, apagando nossas memórias da gravidez e do nascimento de Júlia. Nos fizeram acreditar que tínhamos perdido o bebê ainda no primeiro trimestre, e depois nos liberaram, monitorando-nos de perto. Para o mundo, Júlia era apenas mais uma órfã no sistema. Por isso não conseguíamos engravidar depois. Nossos corpos lembravam o que nossas mentes haviam esquecido, murmurou Tiago, peças se encaixando lentamente. Exatamente. E quando finalmente conseguimos com os gêmeos, foi porque Ricardo queria mais sujeitos de teste geneticamente relacionados a Júlia. Ele suspeitava que sua resistência ao Neimosin poderia ter base genética. Como você descobriu a verdade? Mariana sorriu tristemente. Irônico, não? Foi através da própria pesquisa do Neimosin. Enquanto desenvolvia o antídoto, testei em mim mesma. As memórias começaram a voltar. Fragmentos no início, depois mais claramente. Quando percebi quem era Júlia, elaborei um plano para resgatá-la. E depois a você e aos gêmeos. Júlia aproximou-se de Tiago, seus olhos verdes, tão similares aos de Mariana, estudando-o com curiosidade. Você ainda não se lembra de mim, né, papai? A palavra papai atingiu Tiago como um raio. Memórias fragmentadas começaram a surgir em sua mente. Um bebê recém-nascido em seus braços, uma menina dando seus primeiros passos, um choro no meio da noite. Seriam memórias reais ou apenas sugestões criadas pela história de Mariana? Tenho flashes, admitiu ele, como sonhos meio esquecidos. O antídoto, disse Mariana, alcançando sua bolsa. Ela retirou uma das ampolas azuis que Tiago havia encontrado na pousada. Isso vai ajudar a recuperar suas memórias verdadeiras. É seguro? Sim, é uma versão aprimorada do que usei em mim mesma. O processo não é instantâneo. As memórias voltam gradualmente ao longo de alguns dias. Mas funcionou comigo e com Júlia. Tiago olhou para a ampola, depois para Júlia e finalmente para os gêmeos dormindo pacificamente no berço improvisado. Toda a sua vida, tudo o que pensava saber sobre si mesmo e sua família estava sendo questionado. Por que Ricardo não nos eliminou simplesmente? Perguntou ele. Por que o elaborado esquema de apagar memórias? Porque precisava de nós, respondeu. Mariana, de nossa pesquisa, de nossos genes. Ricardo não é apenas um empresário inescrupuloso, Tiago. Ele acredita sinceramente que está criando o futuro da humanidade. Um futuro onde a memória pode ser manipulada como dados em um computador, onde traumas podem ser apagados e lealdades podem ser implantadas.
E o que fazemos agora? Temos evidências suficientes para expô-lo. Os documentos que deixei em nosso apartamento, os que trouxe comigo, o testemunho de Júlia, as amostras do Neimosin e do antídoto. Mas precisamos entregá-los à pessoa certa. Ricardo tem aliados em todo lugar. Paulo, sugeriu Tiago, meu advogado. Ele já está envolvido e conhece pessoas confiáveis na Polícia Federal. Mariana assentiu. Podemos confiar nele. Precisamos organizar uma entrega segura das evidências, longe dos olhos de Ricardo. Júlia, que estivera observando a conversa atentamente, de repente ficou tensa. Tem alguém lá fora, disse ela em voz baixa. Tiago e Mariana congelaram, trocando olhares, alarmados. Como você sabe? Perguntou Tiago. Ouvi passos, respondeu Júlia. Alguém está andando ao redor da cabana. Mariana moveu-se rapidamente, apagando a maioria das luzes. Para o porão, sussurrou, pegando uma das bolsas. Há uma saída de emergência que leva à floresta. Tiago pegou os gêmeos ainda dormindo, enquanto Mariana guiava Júlia para uma porta disfarçada sob um tapete. O porão era pequeno, mas organizado, claramente preparado como rota de fuga. Como nos encontraram? Perguntou Tiago, enquanto desciam as escadas estreitas. Não sei, respondeu. Mariana, preocupação evidente em sua voz. Tomei todas as precauções. Um barulho na porta da cabana interrompeu-a. Alguém estava tentando entrar. Rápido, sussurrou ela, empurrando um armário que revelou um túnel estreito. Este túnel leva a uma saída a 50 metros daí, cabana. Há um jipe escondido perto de lá com um GPS programado para um local seguro. E você? Vou criar uma distração, ganhar tempo para vocês escaparem. Não, protestou Tiago. Não vou te perder de novo. Mariana segurou seu rosto entre as mãos. Não vai. Prometo. Nos encontraremos no local seguro. Mas alguém precisa atrasá-los e tem um plano. O som da porta sendo forçada ficou mais intenso. Confie em mim, insistiu Mariana. Proteja nossos filhos. Todos eles. Ela beijou-o rapidamente. Depois beijou a testa de Júlia e os gêmeos. O jipe tem tudo o que vocês precisam. Comida, roupas, dinheiro. Siga exatamente as coordenadas do GPS. Estarei lá até o amanhecer. Antes que Tiago pudesse protestar novamente, ela empurrou-os para o túnel e fechou a entrada secreta. No escuro, com apenas a luz fraca de um celular que Mariana havia colocado em seu bolso, Tiago guiou Júlia e os gêmeos através do estreito túnel de terra. Ela vai ficar bem? Perguntou Júlia, a voz pequena no espaço confinado. Sim, respondeu Tiago, rezando para estar certo. Sua mãe é a pessoa mais inteligente e corajosa que já conheci. Enquanto avançavam pelo túnel, Tiago sentiu a ampola do antídoto no bolso. Decisões difíceis o aguardavam. Recuperar suas memórias significava confrontar uma verdade que poderia mudar tudo. Mas olhando para Júlia, que segurava firmemente sua mão na escuridão, ele sabia que não tinha escolha. Precisava lembrar, por ela, pelos gêmeos e por Mariana. Athés. Saída do túnel estava bem disfarçada entre arbustos. Como prometido, um jipe estava escondido sob uma cobertura camuflada a poucos metros. Tiago rapidamente acomodou as crianças e ligou o motor. Olhando para a direção da cabana, agora parcialmente visível entre as árvores, ele viu luzes se movendo, lanternas, provavelmente. E então, um clarão repentino iluminou a noite. Não uma explosão, mas algum tipo de dispositivo luminoso. Um sinalizador de distração, explicou Júlia, seguindo seu olhar. Tia Mari sempre tem um plano. Tiago respirou fundo, programando o GPS conforme as instruções. Enquanto o jipe avançava pela floresta, ele fez uma promessa silenciosa. Desta vez, nada separaria sua família novamente. Capítulo 6. Infiltração e revelação. O jipe avançava por estradas secundárias, seguindo rigorosamente as coordenadas do GPS. O céu começava a clarear no horizonte, quando finalmente chegaram ao destino. Uma pequena clínica veterinária na zona rural de Atibaia, aparentemente fechada àquela hora. Tem certeza que é aqui? Perguntou Júlia.
olhando confusa para o prédio simples. São as coordenadas exatas, confirmou Tiago, estacionando nos fundos conforme as instruções. Uma mulher de meia idade saiu pela porta dos fundos assim que desligaram o motor. Tiago reconheceu-a imediatamente. Doutora Helena Campos, uma velha amiga de faculdade de Mariana. Tiago, graças a Deus, disse ela, aproximando-se rapidamente. Mariana me avisou que vocês viriam. Entrem, rápido. O interior da clínica tinha sido adaptado. Além dos consultórios veterinários normais, havia um espaço nos fundos que parecia um pequeno laboratório, com equipamentos médicos sofisticados. Mariana estabeleceu este lugar há meses como ponto seguro, explicou Helena enquanto os guiava. Oficialmente, é apenas minha clínica veterinária. Mas nos fundos, temos tudo necessário para analisar e reproduzir o Neimosin e seu antídoto. Mariana já chegou? Perguntou Tiago ansioso. Helena hesitou. Ainda não, mas ela entrou em contato há 20 minutos. Está a caminho. Tiago respirou aliviado. Os gêmeos que haviam acordado durante o trajeto agora observavam o novo ambiente com curiosidade. Júlia, por outro lado, parecia perfeitamente à vontade, como se já conhecesse o local. Você já esteve aqui antes? Perguntou Tiago. A menina assentiu. Tia Mari me trouxe quando me resgatou do instituto. Fiquei aqui por uma semana antes de ela me levar para o aeroporto. Helena sorriu para Júlia. Esta pequena é incrível. Sua memória é algo que nunca vi em todos meus anos de neurologia. Você também é neurologista? Perguntou Tiago, surpreso. Veterinária especializada em neurologia animal, explicou Helena. Mas tenho formação em neurociência humana também. Mariana e eu estudamos juntas antes de seguirmos caminhos diferentes. Quando ela precisou de ajuda, não hesitei. Helena conduziu-os a uma sala confortável nos fundos da clínica. Havia comida fresca, roupas limpas e até brinquedos para as crianças. Vocês podem descansar aqui enquanto esperamos Mariana, disse ela. Há um banheiro com chuveiro ali. Devem estar exaustos. Após um banho rápido e uma refeição, Tiago sentia-se um pouco mais composto. Os gêmeos brincavam com Júlia, que demonstrava uma paciência e cuidado impressionantes com os irmãos mais novos. Helena entrou na sala carregando um tablet. Tiago, Mariana pediu que eu começasse a explicar algumas coisas enquanto ela não chega. Há informações cruciais que você precisa saber. Ela mostrou-lhe o tablet, que exibia uma série de imagens de ressonância magnética cerebral. Estas são varreduras do cérebro de Júlia antes e depois da exposição ao Neimosin, explicou Helena. Como você pode ver, houve uma ativação extraordinária no hipocampo e na amígdala, as regiões associadas à formação e armazenamento de memórias. Em termos simples, por favor, pediu Tiago, tentando acompanhar. Basicamente, o Neimosin deveria inibir certas conexões neurais, apagando memórias específicas, mas no caso de Júlia, ele teve o efeito oposto, fortaleceu essas conexões, tornando suas memórias praticamente indeléveis. Por que isso aconteceu apenas com ela? Genética, principalmente. Júlia possui uma variação rara em um gene associado à formação de memória, uma variação que ela herdou de você e Mariana. Esta combinação específica é extremamente incomum. E os gêmeos, eles também têm essa variação? Helena hesitou. Sim, mas de forma menos pronunciada. É por isso que Ricardo estava tão interessado em vocês como família. Suas características genéticas combinadas criam um ambiente perfeito para estudar como o Neimosin interage com diferentes tipos de cérebro. Tiago olhou para seus filhos, os três, sentindo uma onda de proteção misturada com indignação. Então fomos reduzidos a meras cobaias para ele. Infelizmente, sim. Mas essa mesma característica que Ricardo queria explorar pode ser a chave para detê-lo. Helena baixou a faz. O antídoto que Mariana desenvolveu não funcionaria tão bem em pessoas comuns. Foi criado especificamente com base na resposta única de Júlia ao Neimosin. Um barulho de motor interrompeu a conversa. Helena correu para a janela. Ela? Momentos depois, Mariana entrou na sala. Estava ainda mais abatida do que quando Tiago a vira na cabana, com um corte superficial na testa, mas viva e inteira.
Mariana! Tiago correu até ela, abraçando-a com força. Consegui despistá-los, disse ela ofegante. Mas não por muito tempo. Eles encontraram algumas das minhas anotações na cabana. Sabem sobre o antídoto agora. Mamãe! Exclamou Júlia, juntando-se ao abraço. Os gêmeos, reconhecendo a voz familiar, começaram a choramingar, esticando os braços em sua direção. Por um breve momento, a família estava reunida, um círculo de abraços e lágrimas de alívio. Mas a expressão de Mariana rapidamente voltou a ficar séria. Não temos muito tempo, disse ela sentando-se. Ricardo deve estar mobilizando todos os recursos para nos encontrar. Precisamos agir rapidamente. Qual é o plano? Perguntou. Tiago, temos evidências suficientes para expor a farmacêutica Progresso, respondeu Mariana, abrindo sua mochila. Ela retirou vários dispositivos de armazenamento e documentos. Registros de experimentos ilegais, listas de crianças abduzidas, fórmulas do Neimocin e planos para seu uso em figuras públicas. Para quem entregamos isso? Tenho um contato na Polícia Federal, delegada Roberta Menezes. Ela tem investigado a farmacêutica Progresso há anos por suspeitas de lavagem de dinheiro. Com estas evidências, ela poderá abrir uma investigação completa sobre os experimentos humanos. Mariana fez uma pausa, respirando fundo. Mas há um problema. Os documentos mais cruciais que ligam diretamente Ricardo aos experimentos ilegais ainda estão na sede da empresa, em um servidor seguro. E você quer invadi-los, concluiu Tiago, conhecendo bem o brilho determinado nos olhos da esposa. Exatamente. Helena criou credenciais falsas para mim como nova pesquisadora. Tenho acesso ao laboratório principal, mas não aos servidores de segurança máxima. Para isso, preciso da sua ajuda. Minha? Como? Você é um dos maiores especialistas em cibersegurança do país, Tiago. Se alguém pode hackear os servidores deles sem deixar rastros, é você. Tiago ponderou por um momento. Posso tentar, mas precisaria de equipamento específico, acesso à rede interna deles. Tudo providenciado, interveio Helena, trazendo uma maleta. Mariana planejou isso há meses. O plano era ousado. Mariana entraria na farmacêutica Progresso usando suas credenciais falsas, levando um dispositivo desenvolvido por Tiago que, uma vez conectado à rede interna, permitiria acesso remoto aos servidores. Enquanto isso, Helena ficaria com as crianças na clínica e Tiago operaria de um local próximo, coordenando a invasão digital. É arriscado, disse Tiago preocupado. Se te pegarem, não vão, afirmou Mariana com confiança. Minha identidade falsa é sólida e só precisarei ficar lá o tempo suficiente para você acessar os arquivos. E depois, quando tivermos tudo, enviamos diretamente para a delegada Roberta e, simultaneamente, para 3 veículos de imprensa diferentes. Criamos tanto barulho que nem mesmo as conexões de Ricardo poderão abafar o caso. Enquanto Tiago configurava o equipamento com a ajuda de Helena, Mariana passou um tempo com as crianças. Júlia não desgrudava dela, como se temesse que a mãe desaparecesse novamente. Os gêmeos, embora ainda pequenos para entender o que acontecia, pareciam sentir a tensão no ar. Você vai tomar o remédio azul, papai? Perguntou Júlia, observando Tiago trabalhar. Ele olhou para a ampola do antídoto que ainda carregava, no bolso. Com tudo acontecendo, quase havia esquecido dela. Ainda não decidi, respondeu honestamente. Mariana aproximou-se, tocando seu ombro gentilmente. Não precisa ser agora. O antídoto funciona melhor quando a pessoa está relaxada. E esse certamente não é o caso no momento. Mas eu quero lembrar, disse Tiago. Quero lembrar de tudo, de Júlia bebê, de nossa vida antes de tudo isso. E vai, prometeu Mariana. Quando tudo isso acabar. Ao cair da noite, tudo estava preparado. Mariana vestiu-se como doutora Lívia Santana, pesquisadora recém-contratada, com cabelo diferente e óculos que alteravam sutilmente seus traços faciais. Tiago instalou-se em uma van modificada, a um quarteirão da farmacêutica Progresso, com todo o equipamento necessário para a invasão digital. Cuide dos nossos filhos, disse Mariana a Helena, abraçando-a em despedida. Sempre, prometeu. Amiga,
Boa sorte. O momento da separação foi o mais difícil. Júlia agarrou-se a Mariana, relutante em soltá-la. Você vai voltar, né? Perguntou a menina, lágrimas nos olhos. Vou, meu amor, respondeu Mariana, beijando sua testa. Prometo. E quando voltar, seremos finalmente uma família completa novamente. Tiago abraçou Mariana longamente antes de partir para seu posto. Tenha cuidado, sussurrou em seu ouvido. Não vou suportar te perder de novo. Não vai, prometeu ela. Desta vez, vamos vencer. A sede da farmacêutica. Progresso era um imponente edifício de vidro e aço no centro empresarial de São Paulo. Mesmo à noite, havia movimento considerável, com cientistas e funcionários trabalhando em turnos estendidos. Mariana, como Dorothy, Lívia, entrou sem dificuldades, sua credencial falsa funcionando perfeitamente. Seguindo o plano, dirigiu-se ao laboratório principal no 5º andar. Doutora Lívia, cumprimentou um segurança no elevador. Trabalhando até tarde hoje? Relatórios. Para terminar, respondeu ela com um sorriso profissional. Você sabe como é. No laboratório, encontrou exatamente o que esperava. Uma sala praticamente vazia, com apenas 2 pesquisadores focados em seus próprios experimentos. Mariana dirigiu-se a uma estação de trabalho desocupada e, quando teve certeza de que ninguém observava, conectou discretamente o dispositivo que Tiago havia preparado a uma porta USB. Estou dentro, disse ela suavemente ao microfone escondido em sua lapela. Na van, Tiago monitorava várias telas, recebendo sinal, começando o acesso aos servidores. Enquanto os programas de Tiago trabalhavam para quebrar as defesas digitais da empresa, Mariana fingia trabalhar em relatórios, mantendo as aparências. Seus olhos ocasionalmente vagavam pelo laboratório, reconhecendo equipamentos que ela própria havia utilizado antes de descobrir a verdade sobre o Neimosin. Em um canto da sala, notou algo que fez seu sangue gelar: amostras do Neimosin em sua versão mais recente, rotuladas para teste de campo, fase 1. Ao lado, havia um cronograma detalhando um evento que aconteceria em 3 dias. Uma conferência em Brasília, com a presença de políticos influentes e empresários. O plano de Ricardo estava avançando mais rápido do que imaginavam. Tiago, sussurrou ela. Temos um problema. Eles planejam usar o Neimosin em 3 dias durante uma conferência em Brasília. Estou vendo os arquivos, respondeu ele. Eles chamam de Operação Novo Consenso. Pretendem contaminar o sistema de ar-condicionado do centro de convenções com uma versão aerossolizada do Neimosin, seguida por um discurso orientador que implantará memórias específicas nos presentes. Meu Deus, murmurou Mariana. Se conseguirem, terão políticos e empresários acreditando em versões falsas de reuniões e acordos. Poderiam reescrever decisões políticas inteiras. Estou baixando tudo, disse Tiago. Mais 2 minutos. Nesse momento, a porta do laboratório se abriu e Ricardo Viana entrou, acompanhado por 2 seguranças. Mariana imediatamente abaixou a cabeça, fingindo concentração em seu trabalho. Boa noite, equipe, cumprimentou Ricardo, sua voz suave contrastando com a frieza em seus olhos. Só fazendo uma verificação de rotina. Continuem o bom trabalho. Ele caminhou lentamente pelo laboratório, parando ocasionalmente para examinar amostras ou fazer perguntas aos pesquisadores. Mariana manteve-se imóvel, rezando para que ele não se aproximasse dela. Quase terminando, informou Tiago pelo comunicador discreto. 60 segundos. Ricardo aproximou-se perigosamente da estação de Mariana. Ela podia sentir seu perfume caro, ouvir sua respiração enquanto ele parava atrás dela. Não creio que nos conhecemos, doutora, disse ele. Mariana virou-se, mantendo a compostura. Lívia Santana, comecei esta semana na equipe do Dr. Mendes. Ricardo a observou por um longo momento. Interessante. Não me lembro de aprovar sua contratação. Foi através do departamento de RH, respondeu Mariana, mantendo o olhar firme. Posso mostrar minha documentação se necessário. Talvez seja uma boa ideia, disse Ricardo, seu tom suavemente ameaçador. Por que não me acompanha até meu escritório? Concluído, sussurrou Tiago pelo comunicador. Saia daí agora.
Mariana sorriu profissionalmente para Ricardo. Com certeza, senhor. Só preciso salvar meu trabalho. Ela moveu a mão em direção ao teclado, planejando remover discretamente o dispositivo, quando um dos seguranças recebeu uma mensagem pelo rádio. Seu rosto mudou imediatamente. Senhor Viana, disse ele, aproximando-se rapidamente, temos uma violação de segurança. Alguém está acessando os servidores principais remotamente. Ricardo estreitou os olhos, olhando diretamente para Mariana. No mesmo instante, o sistema de segurança do prédio disparou. Luzes vermelhas, pulsando enquanto uma voz automatizada anunciava: atenção, violação de segurança em andamento. Todos os sistemas em lockdown. Quem é você realmente? Perguntou Ricardo, sua máscara de civilidade desaparecendo. Mariana sabia que sua cobertura havia sido comprometida. Em um movimento rápido, puxou o dispositivo USB e o guardou no bolso. Depois derrubou uma prateleira de produtos químicos, criando uma distração momentânea. Mariana Mendonça, respondeu ela, encarando-o desafiadoramente enquanto recuava em direção à saída de emergência. Vim recuperar o que você roubou de mim. Minha pesquisa, minha família, minha vida. A expressão de Ricardo transformou-se em fúria. Peguem-na, ordenou aos seguranças. Mariana empurrou a porta de emergência, disparando para a escada. Tiago, fui descoberta, disse ela ao comunicador. Tenho os dados, mas preciso de uma rota de fuga alternativa. Use o elevador de serviço no final do corredor do quarto andar, orientou Tiago. Estou manipulando os controles de segurança para dar a você uma janela de escape. Enquanto corria pelas escadas, ouvindo os passos pesados dos seguranças, atrás dela, Mariana sabia que a fase final do plano havia começado. Não havia mais volta. Apenas a esperança de que as evidências obtidas fossem suficientes para acabar com o império de manipulação que Ricardo construíra. No quarto andar, ela empurrou a porta da escada e correu pelo corredor, seguindo as instruções de Tiago. Atrás dela, vozes gritavam ordens e o som de passos se multiplicava. Mais seguranças haviam se juntado à perseguição. O elevador de serviço parecia uma miragem no final do longo corredor. Mariana correu com todas as forças, sentindo o pendrive seguro em seu bolso, a chave para expor toda a verdade, para recuperar sua família, para finalmente se libertar do pesadelo que Ricardo criara. Capítulo 7. Redenção. O elevador. De serviço se abriu no momento exato em que Mariana alcançava-o. Ela entrou rapidamente, pressionando o botão do subsolo enquanto as portas se fechavam, bloqueando os seguranças que se aproximavam. Respirando ofegante, encostou-se na parede, metálica. Tiago, estou no elevador, informou pelo comunicador. Para onde vou quando chegar ao subsolo? Saia pela doca de carregamento, respondeu ele. Há uma van de entregas partindo em 2 minutos. O motorista é nosso. Ele te levará até o ponto de encontro. O elevador chegou ao subsolo com um solavanco. Mariana saiu cautelosamente, verificando o ambiente antes de prosseguir. A doca de carregamento estava movimentada mesmo àquela hora, com funcionários transportando caixas e materiais. Uma van branca com o logo de uma empresa de suprimentos médicos aguardava, motor ligado. Mantendo a cabeça baixa, Mariana caminhou, propositalmente em direção ao veículo. O motorista, um homem de meia idade com boné e uniforme da empresa, fez um sinal discreto. Ela entrou rapidamente pela porta lateral, escondendo-se entre caixas de papelão. Segure-se, disse o motorista, enquanto a van saía da doca. Pode ficar agitado. Como previsto, não demorou para que a segurança da farmacêutica Progresso soasse o alarme. Guardas correram para os portões, tentando bloquear todas as saídas, mas a van já havia se misturado ao tráfego noturno de Jutius. São Paulo do Doutora Mendonça, disse o motorista olhando-a pelo retrovisor. Sou Jorge, amigo da doutora Helena. Vamos levá-la até sua família. Obrigada, Jorge, respondeu Mariana, ainda tentando normalizar a respiração. Tiago, você está ouvindo? Consegui sair. Alto e claro, respondeu a voz de Tiago pelo comunicador. Estou enviando os dados agora para a delegada Roberta e para os jornalistas. Em poucos minutos, o mundo inteiro saberá sobre o Neimosin e os experimentos da farmacêutica Progresso.
A van serpenteava pelas ruas de São Paulo, tomando rotas alternativas para despistar possíveis perseguidores. Após quase 1 hora de manobras evasivas, chegaram a um heliporto privado nos arredores da cidade. A última etapa da fuga, explicou Jorge, estacionando próximo a um helicóptero que já tinha as hélices em movimento. Este helicóptero levará você e sua família para um local seguro até que tudo seja resolvido. No heliporto, Tiago aguardava com os 3 filhos. O alívio no rosto dele quando viu Mariana sair da van era palpável. Eles correram um em direção ao outro, encontrando-se em um abraço desesperado. Você conseguiu, sussurrou ele contra seu cabelo. Nós conseguimos, corrigiu Mariana, afastando-se para olhar nos olhos dele. Acabou, Tiago. Ricardo não poderá mais nos perseguir. Júlia se juntou ao abraço, envolvendo os pais com seus pequenos braços. Os gêmeos, no carrinho próximo, batiam palmas animadamente, como se entendessem a importância do momento. Precisamos ir, alertou o piloto, do helicóptero. Temos uma janela de voo limitada. A família embarcou rapidamente. Enquanto o helicóptero ganhava altitude, Tiago mostrou a Mariana seu tablet, onde notícias começavam a surgir em tempo real. Escândalo na farmacêutica Progresso. Experimentos. Ilegais com crianças revelados. CEO da farmacêutica. Progresso acusado de manipulação de memória em testes humanos. Polícia Federal invade sede da farmacêutica. Progresso após denúncias de pesquisa ilegal. Funcionou, disse Mariana. Lágrimas de alívio brilhando em seus olhos. Realmente funcionou. O helicóptero voou por quase 2 horas, afastando-se de São Paulo em direção ao litoral norte. Finalmente, pousou em uma propriedade isolada em Ilhabela, uma casa à beira-mar cercada por vegetação densa, oferecendo privacidade e segurança. Este lugar pertence a um amigo de confiança da delegada Roberta, explicou Tiago enquanto desembarcavam. Ficaremos aqui até que seja seguro retornar. A casa era espaçosa e confortável, claramente preparada para sua chegada. Havia comida fresca, roupas limpas e até brinquedos para as crianças. Após acomodar os gêmeos que finalmente haviam adormecido após a agitação do dia, Tiago encontrou Mariana e Júlia na varanda, observando as ondas do mar sob o luar. E agora? Perguntou ele sentando-se ao lado delas. Agora esperamos, respondeu Mariana. A delegada Roberta nos garantiu proteção total. Com as evidências que enviamos, Ricardo será preso em questão de dias, talvez horas. E quanto ao Neimosin e o antídoto? Mariana suspirou olhando para o horizonte. A pesquisa original tinha potencial para ajudar pessoas com traumas severos. Não quero que isso se perca por causa do que Ricardo fez. Quando tudo isso acabar, pretendo retomar a pesquisa de forma ética, sob supervisão adequada. Júlia, que havia permanecido silenciosa, apoiou a cabeça no ombro de Mariana. As outras crianças do instituto também vão ser encontradas? Sim, querida, garantiu Mariana, abraçando-a. A Polícia Federal já está trabalhando nisso. Todas serão localizadas e levadas de volta para suas famílias ou para lares seguros. Tiago tirou do bolso a ampola com o antídoto que Mariana havia desenvolvido. O líquido azulado brilhava sob a luz da lua. Acho que está na hora, disse ele olhando para o frasco. Quero lembrar de tudo, Mariana. De nossa vida juntos, de Júlia pequena. Quero recuperar o que Ricardo nos roubou. Mariana assentiu, pegando a ampola. O processo é gradual. As memórias voltarão aos poucos, como fragmentos que se encaixam. Pode ser confuso no início, até desorientador. Mas estaremos aqui para te ajudar a processar tudo. Ela preparou uma seringa com o líquido azul, aplicando-o no braço de Tiago com mãos firmes de cientista. Descanse agora. O antídoto funciona melhor durante o sono, quando o cérebro processa e reorganiza memórias. Naquela noite, enquanto dormia ao lado de Mariana, com Júlia no quarto ao lado e os gêmeos em seus berços, Tiago começou a sonhar. Mas não eram sonhos comuns, eram memórias retornando, peças do quebra-cabeça de sua vida sendo restauradas. Viu-se segurando, uma recém-nascida Júlia, lágrimas de alegria em seus olhos enquanto Mariana sorria da cama do hospital. Viu-se brincando com a filha em um parque,
empurrando-a no balanço enquanto ela ria descontroladamente. Viu o momento em que encontraram Ricardo pela primeira vez, quando ele ofereceu a Mariana uma posição de pesquisa que parecia perfeita, demais para ser verdade. E então as memórias mais dolorosas, a noite em que voltou para casa e encontrou-a vazia, Mariana e Júlia desaparecidas. A busca desesperada, seguida pelo momento em que foi capturado por homens de Ricardo e forçado a ingerir o Neimosin experimental. As semanas de confusão que se seguiram, enquanto novas memórias falsas eram implantadas, fazendo-o acreditar que nunca tivera uma filha, que Mariana havia sofrido um aborto espontâneo no início da gravidez. Tiago acordou ao amanhecer, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ao seu lado, Mariana dormia pacificamente. Ele a observou por um momento, maravilhado com a força e determinação daquela mulher que havia lutado incansavelmente para recuperar sua família. Levantou-se silenciosamente e foi até o quarto de Júlia. A menina dormia abraçada a um urso de pelúcia, seus cachos escuros espalhados sobre o travesseiro. Tiago ajoelhou-se ao lado da cama, tocando suavemente o rosto da filha. "Minha filha", sussurrou, a palavra carregando um novo significado, agora que suas memórias retornavam. "Me perdoe por ter esquecido de você." Os olhos de Júlia se abriram lentamente. "Papai?", murmurou ela sonolenta. "Você lembrou?" "Sim", respondeu ele, a voz embargada pela emoção. "Estou lembrando. De você bebê, de seu primeiro aniversário, de quando você aprendeu a andar." Júlia sorriu, abraçando-o com força. "Eu sabia que ia lembrar. Tia Mari, mamãe, sempre disse que um dia íamos ser uma família de novo." Nos dias que se seguiram, mais notícias chegaram sobre os desdobramentos do caso. Ricardo Viana havia sido preso enquanto tentava fugir do país. A farmacêutica Progresso estava sob intervenção federal. O Instituto Memória Nova fora fechado, e as crianças submetidas a experimentos estavam sendo identificadas e atendidas por uma equipe especializada. A delegada Roberta Menezes visitou-os na casa de Ilhabela uma semana após os eventos. "Vocês estão seguros agora", garantiu ela, sentada na varanda com Tiago e Mariana. "Ricardo enfrentará acusações suficientes para passar décadas na prisão. Seus principais colaboradores também foram detidos. As evidências que vocês forneceram foram cruciais." "E quanto às crianças do Instituto?", perguntou Mariana. "Estamos trabalhando com neurologistas e psicólogos para ajudá-las", respondeu Roberta. "Seu antídoto, doutora Mendonça, está sendo refinado para uso médico supervisionado. Muitas dessas crianças poderão recuperar suas memórias originais, assim como Tiago está recuperando as dele. E as famílias delas? Algumas foram localizadas. Outras, infelizmente, realmente sofreram acidentes fatais. Para estas, estamos garantindo lares adotivos cuidadosamente selecionados." Roberta hesitou antes de continuar. "Há algo mais que vocês deveriam saber. Encontramos evidências de que Ricardo planejava expandir o uso do Neimosin para controle populacional em larga escala. Ele tinha conexões com agências governamentais em vários países, oferecendo a droga como forma de pacificação social." "Meu Deus", murmurou Mariana. "Ele iria muito além de manipular políticos e empresários." "Exatamente. O que vocês impediram foi potencialmente catastrófico." Roberta levantou-se, preparando-se para partir. "O Ministério da Ciência e Tecnologia gostaria de falar com você, doutora Mendonça, quando estiver pronta. Eles estão interessados em financiar sua pesquisa sobre o uso ético do Neimosin para tratamento de traumas severos, sob rigorosa supervisão ética, claro." Após a partida da delegada, Tiago e Mariana caminharam pela praia, observando Júlia brincar na areia com os gêmeos, que engatinhavam animadamente atrás da irmã mais velha. "É estranho", comentou Tiago. "Tenho duas linhas de memórias agora, a verdadeira e a implantada. Às vezes é difícil distinguir." "O cérebro humano é incrivelmente complexo", respondeu Mariana. "Com o tempo, as memórias falsas vão se tornando mais tênues, menos
vívidas. As verdadeiras permanecem, fortalecem-se com cada recordação. É assustador pensar no poder que Ricardo quase teve, refletiu Tiago. Reescrever memórias, alterar a própria história. Por isso é tão importante que continuemos a pesquisa de forma ética, disse Mariana. O Neimocin tem potencial para ajudar pessoas com TEPT severo, vítimas de abusos traumáticos, sobreviventes de eventos catastróficos. Usado corretamente, pode ser uma bênção, não uma arma. Eles pararam, observando o pôr do sol tingir, o mar de dourado e vermelho. Júlia correu até eles carregando uma concha que encontrara. Olha, mamãe, parece aquela que encontramos naquela praia, lembra? Antes de... Mariana sorriu, abaixando-se para ficar na altura da filha. Sim, querida, lembro perfeitamente. Foi em Ubatuba, quando você tinha 4 anos. Júlia virou-se para Tiago. Você lembra também, papai? Para sua surpresa, Tiago realmente lembrava. A memória veio clara como água cristalina. Um fim de semana em Ubatuba, Júlia correndo pela praia, encontrando uma concha espiralada quase idêntica àquela. A felicidade pura em seu rostinho ao mostrar o tesouro encontrado. Lembro, respondeu, ele sorrindo. Você quis levá-la para casa e fazer um colar, mas acabou guardando-a numa caixinha especial. Os olhos de Júlia brilharam com o reconhecimento compartilhado. Você realmente lembrou. Tiago pegou a filha no colo, abraçando-a com força. Sim, princesa, e cada dia lembro de mais coisas. Logo terei de volta todas as nossas memórias juntos. Naquele momento, com Mariana ao seu lado segurando os gêmeos, com Júlia em seus braços e o sol se pondo sobre o mar, Tiago sentiu uma paz que não experimentava há anos. As memórias perdidas estavam voltando, o perigo havia passado, e sua família, sua verdadeira e completa família, estava finalmente reunida. 3 meses depois, a vida havia encontrado um novo normal. A família Mendonça mudou-se para uma casa espaçosa em Campinas, perto da Unicamp, onde Mariana havia aceitado uma posição como pesquisadora principal em um novo laboratório de neurociência. Tiago continuava dirigindo sua empresa de tecnologia, mas agora dedicava muito mais tempo à família, trabalhando principalmente de casa. Júlia adaptou-se bem à nova escola, fazendo amigos rapidamente. Sua memória excepcional, antes vista como algo a ser estudado e explorado, agora era apenas uma parte de quem ela era. Uma menina brilhante e compassiva que ocasionalmente surpreendia professores com sua capacidade de recordar detalhes minuciosos. Osmar, gêmeos agora com quase 1 ano, davam seus primeiros passos, enchendo a casa com risos e a adorável bagunça que bebês costumam fazer. Em uma tarde de domingo, enquanto as crianças brincavam no jardim sob a supervisão de Tiago, Mariana trabalhou em seu escritório em casa, refinando a fórmula do antídoto para o Neimocin. Seu trabalho agora era supervisionado por um comitê de ética internacional, garantindo que a pesquisa permanecesse focada em ajudar pessoas, não em controlá-las. Tiago entrou no escritório com uma xícara de café, colocando-a ao lado de Mariana. Como está indo? Perguntou massageando suavemente os ombros dela. Promissor, respondeu Mariana sorrindo para ele. Esta versão parece ter efeitos colaterais mínimos e uma taxa de recuperação de memória de quase 90%. Você vai mudar o mundo com isso. Sabia? Vamos mudar juntos, corrigiu ela segurando a mão dele. Sua empresa está desenvolvendo o sistema de segurança que garantirá que o Neimocin e o antídoto nunca caiam em mãos erradas novamente. Tiago assentiu olhando pela janela para suas 3 crianças brincando no jardim. Ainda tenho lacunas, sabe? Momentos da vida de Júlia que não consigo recordar totalmente. É normal, garantiu Mariana. O importante é que temos o futuro. Todo pela frente para criar novas memórias juntos. Memórias que ninguém poderá apagar. Na semana seguinte, a família recebeu uma visita especial. A delegada Roberta trouxe consigo uma menina de aproximadamente 9 anos, de cabelos cacheados e olhos assustados. Esta é Gabriela, apresentou Roberta. Ela estava no Instituto Memória Nova há mais tempo que Júlia.
não conseguimos localizar sua família biológica. E ela tem tido dificuldades de adaptação nos lares temporários. Júlia, que brincava na sala, aproximou-se imediatamente da recém-chegada. Eu lembro de você, disse ela gentilmente. Você estava no quarto ao lado do meu no instituto. Gostava de desenhar borboletas. Os olhos de Gabriela se arregalaram, com o reconhecimento. Você é a menina que sempre lembrava de tudo, sussurrou ela. Os médicos ficavam bravos com você por isso. As duas meninas conectaram-se instantaneamente, como sobreviventes de uma mesma batalha. Enquanto brincavam no jardim, Roberta explicou a situação para Tiago e Mariana. Gabriela está resistindo ao tratamento com o antídoto. Suas memórias são fragmentadas, confusas. Os psicólogos acreditam que ela bloqueou voluntariamente suas memórias originais como mecanismo de defesa. Roberta hesitou antes de continuar. Pensei que talvez Júlia pudesse ajudá-la. E talvez vocês pudessem considerar acolhê-la, completou Mariana, trocando um olhar com Tiago. Temporariamente, claro, apressou-se Roberta, até encontrarmos uma solução permanente. Tiago observou as duas meninas brincando. Júlia mostrava pacientemente a Gabriela como construir um castelo de areia na caixa de areia do jardim. Havia uma gentileza e compreensão em sua interação que só poderia vir de experiências compartilhadas. Não acho que precisaremos procurar uma solução permanente em outro lugar, disse ele, pegando a mão de Mariana. Ela assentiu, entendendo imediatamente. Aquela noite, com Gabriela instalada no quarto de hóspedes, a família Mendonça sentou-se para jantar. Tiago, Mariana, Júlia, os gêmeos e agora Gabriela, ainda tímida, mas jamais relaxada. Para novas memórias, brindou Tiago erguendo seu copo, e para nunca mais esquecer quem realmente somos e quem amamos. Enquanto as crianças riam e conversavam, Tiago e Mariana trocaram um olhar de profunda compreensão. Haviam atravessado o impensável, perdido e recuperado um ao outro, reconstruído uma família que quase foi destruída por ambição e falta de ética. O futuro se abria à frente deles, não perfeito, ainda com desafios e memórias a serem recuperadas, mas